Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Então a gente vai continuar, pessoal, com os nossos estudos aí, né? Com o nosso entendimento com relação a esse papo, né? Que a gente vem tendo aí sobre raça, né? Etnias, assimilação, integração, exclusão social, né? E vamos ver como que isso se estabelece aí de uma forma um pouco mais prática aí, tá? Vamos mostrar de uma forma um pouco mais prática como que isso acontece, por exemplo, na Inglaterra, tá? Lá no Reino Unido. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, aqui uma série de estudos aí, uma série de tendências, tá? Que foram observadas, foram feitas por instituições importantes lá na Inglaterra, que serviram aí, certo, pessoal, de certa forma, para mostrar, como eu falei para vocês, essa situação, tá? Eu vou percorrer aí, pessoal, ao longo, as décadas, tá? Começando aí nos anos 60, chegando aí nos dias atuais, tá? Vamos falar um pouquinho aí de como funciona isso aí, né? Mostrar um pouco como funciona esses estudos aí de assimilação, integração, participação no mercado de trabalho para certos grupos aí na Inglaterra, tá, pessoal? Então vamos lá. Esses grupos, essas tendências, né, pessoal, mostram aí que nos anos 60, certo? A maioria dos imigrantes, né, que foram para a Inglaterra, né, e de certa forma aí precisaram, né, ingressar no mercado de trabalho, né, pessoal, mostrando que a maioria desses imigrantes, tá, a maior parte que desempenhou algum tipo de ocupação manual, os empregos que eles passaram a ter eram incompatíveis com as habilidades que eles tinham aí, muitas vezes, tá? Então, muitas vezes acontecia aí inclusive uma discriminação aí por parte dos empregadores, né? Existia uma recusa dos empregadores em aceitar, né, muitos desses trabalhadores aí não brancos, né, que iam para o Reino Unido trabalhar, tá, pessoal? Então, só na falta aí dos brancos, que os não brancos, né, eles eram aceitos aí no mercado de trabalho, certo? Então, né, a gente pode observar que nos anos 60 havia uma discriminação aí bastante, né, grande, né, com relação aos não brancos, tá? Pessoal, nos anos 70 houve uma série de mudanças, certo? Que melhoraram um pouco a condição desses não brancos, tá? Eu vou chamar aqui de não brancos, depois eu vou especificar melhor aí para vocês, tá? Quem são esses não brancos aí, de quais regiões esses não brancos provêm, tá? Sempre comparando aí com o cidadão médio branco inglês, tá? Então, pessoal, houve aí, como eu falei para vocês, nos anos 70, algumas mudanças, tá? Então, algumas ocupações manuais, né, semi-especializadas ou não especializadas, continuaram aí sendo o principal veículo, né, de emprego dessas pessoas que iam para a Inglaterra. No entanto, houve também um aumento maior aí, tá, com relação aos empregos manuais especializados, tá? Então, esse acréscimo aí nos anos 70 é que a gente pode observar, né? Pode observar nesse momento então aí, tá bom, pessoal? Bom, que aconteceu, né? Ainda nos anos 70, poucas pessoas, por mais que passassem a obter, né, certos empregos manuais especializados, ou seja, com uma certa formação específica, no entanto, pessoal, poucos, né, dessas minorias étnicas, tá, que eu vou chamar de não brancos também, né, um sinônimo a minorias étnicas, passaram a ocupar posições gerenciais, né, por mais que houvesse, no caso ali, uma legislação, né, que garantisse ali o direito dessas pessoas de chegarem a tais postos de trabalho, né, uma legislação que garantisse ali que punisse, né, qualquer processo de discriminação, certo? Então, por conta de quê, né? Então isso é comprovado, tá? Que os brancos, ainda nesse momento, eram as pessoas que tinham aí, ainda faziam, né, mais entrevistas de emprego e tinham aí as melhores oportunidades naquela sociedade, certo, pessoal? Então, esse é o cenário aí dos anos 70. Então, melhorou, no entanto, para cargos gerenciais e entrevistas, né,
e oportunidades, os não brancos ainda tinham certas dificuldades aí, tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, existiam órgãos, né, especializados em fazer, né, instituições em fazer essas medidas aí com relação a mensurar, né, fazer estatística, trazer estatísticas, né, para mensurar essas questões que estavam, pelas quais vivia a Inglaterra naquele contexto, tá? Então, uma dessas medidas é chamada, uma dessas instituições, tá, chamada de PSI, né, Policy Studies Institute, tá, que em 1982 mostrou aí, né, que o que estava acontecendo nos anos 80 era por conta da recessão dos anos 80, propriamente dita, aí, que não só a Inglaterra, não só o Reino Unido passou, mas o mundo inteiro. Isso mostrou que as minorias étnicas, tá, elas estavam com uma taxa de desemprego 2 vezes mais acentuada do que os brancos, certo? Então, por conta dessa crise aí que assolou, né, nos anos 80 o mundo, né, e abarcou aí o setor, principalmente o setor manufatureiro, certo, pessoal? Lá na Inglaterra. Tudo bem? Beleza. No entanto, pessoal, os não brancos aí, né, como eu estou falando para vocês, apesar de terem uma taxa, né, de desemprego maior que a dos brancos, tá? Caso eles fossem qualificados de alguma forma e tivessem o inglês fluente, algumas pesquisas mostraram que eles tiveram aí, isso fez com que aumentasse o emprego aí no setor público, né? Então, em algumas áreas aí do setor público, certo? Então, muito interessante notar isso aí, né, pessoal? A gente está vendo aí como uma pesquisa, muitas vezes ela não aborda somente uma característica, né, mas ela aborda aí algumas outras características, né, para tentar dar uma visão um pouco mais ampla, né, do que estava acontecendo lá na Inglaterra naquele momento, tá? Então, por conta desse processo, inclusive, de ingresso desses não brancos em alguns setores alguns setores públicos, tá? Isso fez com que houvesse uma diminuição, certo, da disparidade salarial, tá, pessoal, entre essas minorias étnicas e os brancos também, certo? Então, os não brancos, tá, eles passam nesse sentido também, nos anos 80, a trabalhar por conta própria. Então, essa melhoria nas condições, né, essa equiparação salarial, essa diminuição da disparidade, né, das diferenças salariais entre brancos e não brancos na Inglaterra, ela só pôde ser conseguida com o aumento dos níveis de trabalho por conta própria dessas pessoas consideradas aí não brancas, tá? Algo que fez com que reduzisse os níveis aí, principalmente aí dos indianos e dos afroasiáticos, certo, pessoal? Então é bem interessante a gente perceber que isso também ocorreu lá na Inglaterra, né? A busca pelo emprego, uma espécie de empreendedorismo, né? Que fez com que as pessoas, fez com que a diminuição do trabalho, a disparidade salarial acontecesse lá na Inglaterra, tá, pessoal? Bom, muitos analistas, pessoal, eles colocam aí o impacto do processo de desindustrialização, tá? Isso é uma coisa que se discute até hoje, né? A desindustrialização. O que seria a desindustrialização, pessoal? Seria a passagem da área industrial para a área de tecnologia e de serviços, tá? Então, os não brancos, os maiores afetados nesse processo, de acordo com algumas pesquisas, seriam aí os trabalhadores não brancos, justamente por uma falta de preparação para a transição, certo? Para essa transição que eu acabei de mencionar, para o trabalho do trabalho industrial, para o trabalho de tecnologia, né? Ou também para o setor, né? Para o trabalho de tecnologia e para o setor de serviços aí de uma forma geral, tá? Então, essas novas ocupações, né, necessitariam de pessoas preparadas, e no caso desses não brancos, tá, eles teriam maior dificuldade por conta dessa falta de preparo, tá? Por outro lado, pessoal, existem dados também, olha só que interessante, né, para a gente ver que as coisas são muito mais complexas do que a gente acha, tá, do que a gente pensa. Existem dados, pessoal, aí dados da força de trabalho, né, que foram medidas aí nos anos de 1971, 1980 e 1991,
que mostra que esses não brancos, de uma forma ou de outra, também teriam elevado, né, a sua força de trabalho, também haviam elevado a sua condição social, o seu nível econômico, o seu nível salarial, certo? Então, essas pesquisas falam que a reestruturação econômica, ao invés de deixar pessoas desempregadas, né, mostram que ela teria reduzido, né, justamente as disparidades. Então a gente percebe, né, pessoal, existem vertentes aí para explicar, né, um determinado fenômeno social. E aí a gente acaba escolhendo mesmo uma vertente para buscar explicar um fenômeno, né, ou tentar comparar, mas é muito complicado muitas vezes porque são muitas vertentes de explicação, né, o que deixa aparentemente a pesquisa um pouco confusa. No entanto, se ela for cotejada, se ela for comparada com outras pesquisas, tá? Acredito que dê para ter uma abordagem um pouco mais ampla, né, desse processo todo aí, tá? Então, no entanto, essa mudança, né, da indústria para os serviços, ela teria afetado, então, portanto, tá, tanto os não brancos quanto os brancos, tá? De maneira aí mais ou menos similar, beleza, pessoal? Então essa é a grande questão, uma das questões colocadas, certo? Bom, outros estudos, pessoal, falam um pouquinho da trajetória aí das diferenças entre as minorias étnicas, certo? Dentro do Reino Unido, tá? Fala um pouco dessas diferenças, tá? Então, por exemplo, né, mostra, alguns estudos um pouco mais recentes aí, mostram que tanto indianos quanto os chineses lá no Reino Unido estariam em média superando os brancos no mercado de trabalho, certo? Todavia, pessoal, né, os paquistaneses, né, os bengaleses e os negros caribenhos teriam ficado aí com uma proporção menor do trabalho, tá? E com os ganhos reais aí abaixo dos brancos, dos próprios indianos e chineses também, né? Para a gente ver então como que isso, de certa forma, funciona lá na Inglaterra, tá, pessoal? Então é muito importante a gente notar aí essa questão, tá? Pessoal, um levantamento aí feito pelo PSI de 1997, certo? Mostrou que os padrões de emprego variaram também entre mulheres não brancas e brancas, tá? Mostrando que as caribenhas seriam as menos prováveis de estar empregadas em funções manuais do que as brancas, tá? Em funções manuais. Enquanto que as indianas e as paquistanesas, tá, tenderiam a ocupar mais vagas de trabalhos manuais e as bengalesas seriam as menos ativas aí no mercado de trabalho, certo? Então seria essa nova conjuntura aí, tá? Embora, pessoal, existam aí diferenças, né, entre as indianas, existe uma polarização entre as indianas que ocupam o mercado de trabalho, né, mostrando que existe uma disparidade grande entre aquelas indianas que têm posições aí, que têm níveis salariais altos e aquelas que o nível salarial é baixo, né? Então mostra uma disparidade, inclusive, entre as indianas, tá? Com relação aos não brancos, pessoal, mais bem-sucedidos são aqueles oriundos da Ásia, tá? Eles são autônomos, né, que teriam criado aí lá no Reino Unido os pequenos negócios, né? E de forma que de 97 para cá, os 25 anos aí que marcaram aí esse período, de 97 para cá, esse trabalho aí autônomo desses pequenos empresários, ele tem aumentado aí, estável, né? Tem se mantido estável e aumentado de uma forma estável aí nesses 25 anos, tá? Então, no entanto, aí, outra informação importante, né? Entre os indianos, existe aí, de ambos os sexos, tá, pessoal? Existe aí uma maior probabilidade, duas vezes mais chance desses indianos se tornarem autônomos, tá? Mais autônomos, se tornarem autônomos, né? Microempreendedores do que propriamente os brancos, justamente aí trazendo novamente essa questão da discriminação que acontece lá no Reino Unido, certo? Bom, de forma que esses pequenos negócios, pessoal, eles ganharam força, né, e se tornaram bastante proeminentes, né, na sociedade britânica, né?
a ponto de chegar, inclusive, a serem usados como programas para reestruturar, né, reerguer centros urbanos aí, degradados, certo? Isso aí, quem ocupa esse papel aí, geralmente são alguns asiáticos, né, chineses, por exemplo, que chegam a trabalhar, né, 60, 80 horas por semana, né? Tá bom, pessoal? Beleza? Então, muitas vezes sem licença saúde, sem feriado remunerado e sem contribuição aí, prévia para a Previdência Social, tá? Então, outra coisa importante, tá, é que os avanços na estrutura ocupacional, pessoal, nem sempre significa avanço nas estruturas de poder, tá? Então, apesar de ter aumentado, né, o número de minorias étnicas em cargos importantes aí nos últimos anos, nem sempre existe esse avanço, né, proporcional aos cargos de poder, tá, que existem lá na Inglaterra. Então, parece que ainda hoje existe o que eles falam de teto de vidro, né, para que essas minorias alcancem esses cargos aí de poder, cargos de mando, tá, ainda no processo, tá? Para você ter uma ideia, nessa pesquisa ainda foi feito aí mostrando que os homens, né, dos grupos minoritários têm apenas metade das chances, tá, dos homens brancos de estarem representados na faixa dos 10%, dos melhores empregos, tá? Assim como em relação ao poder naquela sociedade britânica. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para notar que ainda algumas questões que envolvem etnias, né, e gênero, certo? São ainda presentes na sociedade do Reino Unido, né? E que marcam aí de forma contumaz, né, aquela sociedade, certo? Da mesma forma que se a gente for olhar e analisar a sociedade brasileira, a gente percebe que aí, por alguns dados aí do IBGE, mostra que na sociedade brasileira ainda os homens negros, né, da mesma forma que as mulheres negras, ganham menos que os homens brancos e as mulheres brancas nessa sociedade, certo? Então, a gente pode analisar, pegar, né, aí as condições de trabalho da nossa sociedade e mensurar, né? Então, é incrível, né, como essas questões ainda estão aí para ser resolvidas e a gente vê que o que a gente percebe disso, pessoal, é que quanto mais órgãos de estudos, né, existirem, mais elementos de fiscalização, órgãos de estudo, né, institutos de pesquisa existirem, melhor será para a gente conseguir ver, né, muitas vezes essa realidade que é tão complexa e tão difícil de ser percebida em muitos casos aí. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona, né? Então a gente pode ver, perceber o quão difícil às vezes é mensurar, né, ali algumas questões que envolvem ali uma determinada sociedade. Aqui eu só dei um geralzão, tá, pessoal, para a gente perceber as dificuldades que existem na mensuração desses dados, então. Tá bom, pessoal? Então agradeço aí a visualização, tá? Dá essa curtida, faz um comentário aí se você tem algumas dúvidas, beleza? E a gente conversa aí nas aulas, tá, pessoal? Valeu, muito obrigado, nos vemos. Tchau, tchau.